eu gostaria que a gente considerasse um pouco da importância de lidar com a realidade da nossa fraqueza e limitação. Pastor, certeza que tem importância nisso? Certeza. Eu não sei você, mas já tive que lidar muitas vezes com a presunção de querer ensinar Deus como ser Deus. Eu, por exemplo, tive um acidente de carro em agosto de 93 e declaração de médicos e enfermeiros que me socorreram, que nem eram cristãos. Ele dizia, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Né? Me explicaram, olha, a pancada que você teve, nesse lugar que nós tivemos que fazer todas as suturas, que é o lugar do hematoma dos cortes, que é a região da fonte. Uma pancada forte é fatal. Nós sabemos que a sua foi muito forte. Os resultados da tomografia são esse aqui, me apresentaram. Eles disseram, a gente não entende, honestamente, como você está vivo, como você não entrou em coma, com esse nível de traumatismo craniano e com essas evidências. Eu lembro que um dos enfermeiros dizia, nós tivemos que reconstruir mais de metade da sua pálpebra esquerda. Ele falou, não consigo imaginar o que quer que seja que rasgue isso. Eu imagino que foi o óculos na pancada. Ele falou, eu não consigo imaginar o que quer que tenha rasgado de tal forma a sua pálpebra, de qualquer ângulo que não tenha tocado seu globo ocular e vazado ele, você perdido a vista. Né? Então todo mundo só falava de milagre, milagre, milagre. Eu lembro que eu falava para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor vai fazer um, não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada, em vez de ele cair na ribanceira? Em vez de só ser grato por aquilo que ele tinha dado. Eu estava dizendo, o senhor não podia ter feito melhor? Agora, será que só eu, que já tive esse tipo de dificuldade, alguns de vocês também tentaram ensinar Deus a ser Deus? Uma das coisas que me incomodava é dizer, Deus, o senhor está aí, dizendo que você não se cansa, não se fatiga, mas o senhor nos fez de um jeito que a gente se cansa e fatiga. O senhor não podia ter feito a gente mais parecido com o senhor? Seres incansáveis, indesanimáveis. E eu lembro que numa época dessa que eu estava nessa presunção de tentar ensinar Deus a ser Deus, eu comecei a entender uma perspectiva bíblica que envolve outros aspectos. A minha e a sua fraqueza, ela precisa ser continuamente, para mim e para você, um lembrete da nossa insuficiência. Precisa gerar em mim e em você um senso de dependência da suficiência de Deus. Imagino que se eu e você fôssemos incansáveis e indesanimáveis, não demoraria muito tempo a gente ficar para lá de besta, orgulhoso, arrogante, presunçoso e virar as costas para Deus. Deus deseja partilhar o que Ele tem, o Deus que não se cansa, que não é vencido pelo cansaço, sim. Como? Não nos fazendo sem necessidade dEle, mas nos suprindo com a necessidade que nós temos dEle. Ele nos fortalece o tempo todo. E Ele sabe exatamente o que Ele fez e como fez. A perspectiva que a Bíblia aborda sobre essa questão das nossas fraquezas, normalmente é essa. Dá uma olhada comigo no que Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. O apóstolo diz assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma tribulação acima, além das forças, a ponto do apóstolo, não estamos falando de um novo convertido imaturo, mas de um dos maiores gigantes da fé do Novo Testamento, desesperado da vida. Mas ele diz no verso 9, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Observe essa frase, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo diz, nesse cenário de fraqueza, de muitas vezes desesperar, e diz, eu aprendi que não posso confiar em mim. Esse é um lembrete da minha insuficiência, da minha incapacidade. Isso gera em mim, diz Paulo, um senso de dependência daquele que é todo suficiente, daquele que é capaz. Quem está entendendo, diga amém. Na mesma segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, depois de falar de uma situação específica pela qual ele orou e não viu uma intervenção de Deus, ele diz que o Senhor respondeu ao apóstolo da seguinte forma, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outras traduções dizem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós temos um paradoxo, uma aparente contradição. Como quando eu sou fraco, é que eu sou forte? Paulo está dizendo, quando eu entro em contato com a realidade da minha limitação e da minha fraqueza, isso me desperta para tirar os olhos de mim, dos meus recursos, e colocar os olhos naquele que é a fonte de toda a força. Paulo diz, quem tem essa consciência, olha para a fraqueza como um lembrete de que há uma outra fonte de onde eu e você tiramos força. A gente entende que a graça dele, que é força capacitadora, nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Em momentos quando eu e você temos que lidar com fraqueza, ele fala do contexto de coisas que geram desânimo. Ele diz, eu sei que sobre mim vai repousar o poder, haverá uma intervenção sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então, em momentos como esse, eu e você precisamos saber para onde correr. O capítulo 40 de Isaías, que é o texto que nós lemos, ele diz, não apenas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas uma das afirmações que o texto faz, e eu particularmente gosto muito, ele diz, sobem com asas como águias. Depois ele vai dizer, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui tem o contraste dos jovens que se cansam, os moços que chegam à exaustão. E depois ele vai dizer, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas no meio ele diz, sobem com asas como águias. Essa ilustração, para mim, ela é algo que me empolga e me empolga demais. Eu e você talvez possamos não perceber de imediato qual é a alegoria usada, porque no contexto aqui, né, da nossa fauna, da biologia, não só do continente, do país, da nação brasileira, mas pelo menos da época que nós vivemos, nós não temos acesso às águias. Mas vamos falar de outras aves que usam da mesma sabedoria. Porque está falando das águias que elas conseguem subir, né? Como normalmente as águias alcançam as maiores alturas. Você raramente vê ela batendo as asas, se esforçando. Ela normalmente abre as asas, não apenas para planar, mas ela pega as correntes de vento. Essa é a razão pela qual muitas vezes essas aves estão subindo, rodando em ciclos, porque elas pegam o lugar da corrente ascendente e elas usam uma força que não é delas para alçarem maiores alturas. Mas no contexto aqui do Brasil, a gente pode trocar a águia pelo urubu. Eu não sei porque todo mundo ri, o pobre do urubu nem de longe tem a mesma moral que a águia. Mas o princípio é o mesmo. Normalmente você vê aqueles urubus rodando, eles não estão apenas circulando, e normalmente o movimento circular não é descendente, é ascendente. Eles estão pegando as correntes de ar para lá de cima, está procurando o que é que vão comer, mas eles se aproveitam da força do vento para não alçarem as alturas na sua própria força. A Bíblia diz que quando Deus renova a minha e as suas forças, eu e você também seremos alçados não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Eu creio que isso é uma alegoria do vento do Espírito, do sopro, da manifestação do poder de Deus que nos move e nos leva a um lugar onde eu e você não chegaríamos com a nossa própria força. Hebreus 11:34 fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. E quando ele diz que pela fé eles da fraqueza tiraram força, não está dizendo que a fonte de força é a fraqueza. A fé fez com que eles conectassem a fonte de força que é Deus. E num contexto de fraqueza, eles conseguiram ter um lembrete. Essa fraqueza só testemunha nossa insuficiência. Nós temos que correr para aquele que é suficiente para Deus. E pela fé eles acessaram os recursos daquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando eu e você esperamos no Senhor, e essa ideia de esperar fala de um posicionamento de confiança e também de dependência, eu e você podemos acessar forças sobrenaturais. Quem está entendendo, diga amém.